Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 53. 17 de março de 1900. Dor do Papa. Humildade. Esta manhã, o meu bendito Jesus me fazia ver o Santo Padre com as asas abertas, que ia em busca de seus filhos para recolhê-los sob suas asas. E eu via seus lamentos que diziam: meus filhos, quantas vezes busquei reunir-vos sobre minhas asas e vocês me fogem? Ah, escutem meus lamentos e tenham compaixão da minha dor. Enquanto dizia isto, chorava amargamente e parecia que não eram só os leigos que se afastavam do Papa, mas também os sacerdotes. E estes davam mais dor ao Santo Padre. Que pena dava ver o Papa nesta posição. Depois disto, vi Jesus que fazia o eco dos lamentos do Santo Padre e acrescentava: poucos são os que permaneceram fiéis, e estes poucos vivem como raposas escondidas em suas próprias cavernas. Têm medo de expor-se para arrancar seus próprios filhos da boca dos lobos. Falam, propõem, mas todas são palavras ditas ao vento, jamais chegam aos fatos. Disto isto, ele desapareceu. Depois de pouco tempo voltou, e eu me sentia toda aniquilada em mim mesma, ante a presença de Jesus. E ele, vendo-me assim, me disse: minha filha, quanto mais você se abaixa em si mesma, tanto mais me sinto atraído a me abaixar para você e te encher de minha graça. Eis porque a humildade é precursora da luz. Capítulo 54. 20 de março de 1900. Advertência de castigos. Tendo recebido a comunhão, via meu doce Jesus que me convidava a sair com ele, mas com o pacto de que, ao ir junto com ele, onde via que Jesus estava obrigado a manter castigos pelos pecados, não devia discutir com ele para que não os mandasse. Com esta condição saímos percorrendo a terra. Em primeiro lugar, comecei a ver, não muito longe de nós, especialmente em certos pontos, tudo seco. Então, me dirigindo a ele, disse: Senhor, como farão essas pobres gentes que lhes falta o alimento para que se nutrem? Ah, você pode tudo. Assim como fez secar, assim faça que reverdeça. E como tinha a coroa de espinhos, estendi-lhe a mão, dizendo: meu bem, que te fizeram estas nações? Talvez te tenham posto esta coroa de espinhos. Pois bem, entregue-a a mim, assim ficarás aplacado, e lhes darás o alimento para não as deixar morrer. E tirando-a, coloquei-a sobre a minha cabeça. Enquanto fazia isso, Jesus me disse: parece que não posso
junto comigo, levá-la e não pode fazer nada. Porque levá-lo e não poder fazer nada é o mesmo. E eu, Senhor, não fiz nada, perdoa-me, se achas que fiz mal, mas leva-me juntamente contigo. E ele, o teu modo de agir me ata por todas as partes. E eu, não sou eu quem faço assim, és tu mesmo que me obrigas a fazer assim, porque ao encontrar-me contigo, vejo que todas as coisas são tuas. E se não tomar cuidado com as tuas coisas, parece-me que viria a não tomar cuidado de ti mesmo. Por isso deves perdoar-me, se faço assim, já que o faço por amor teu, e não deves afastar-me por isso. Em seguida, continuamos a girar. Eu fazia quanto mais podia para não lhe dizer nada, de que não castigasse em alguns pontos, para não lhe dar ocasião de que me mandasse retirar e assim perder sua amável presença. Mas onde não podia começar a discutir com ele. Chegamos a um ponto da Itália onde estavam fazendo um convênio que devia causar uma grande desordem. Mas não entendi o que era, porque, tendo começado a dizer: Senhor, não me permita, pobre gente, como farão? Vendo Jesus que eu me afanava e queria impedi-lo, disse-me com império: Retira-te, retira-te. E, tirando uma cinta de pregos, de alfinetes que tinha encaixada no seu corpo, que o fazia sofrer muito, acrescentou: Retira-te e leva esta cinta contigo. Assim me aliviarás muito. E eu, sim, eu o porei em teu lugar. Mas deixa-me estar contigo. E ele, não, retira-te. E eu disse com tal império que, não podendo resistir, a um instante me encontrei em mim mesma, e não pude entender qual era aquele convênio. Capítulo 55. 25 de março de 1900. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz nas almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, me disse: Assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus a encarnar se fez luz nas almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um pode gozar como se fosse próprio. Assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um particular. Assim é verdadeiro, que a este sol divino, cada um o pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem este sol como se fosse seu? Parecia-me que a alma, possuindo esta luz, põe em fuga as trevas, como o sol material ao surgir sobre o nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua de virtudes, torna-a fecunda. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com o seu calor absorve aquele humor mau. Numa palavra, para não me alongar demasiado, este sol divino, introduzindo a alma no centro da sua esfera, a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Depois disto, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: Esta manhã quero deleitar-me contigo. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Capítulo 56. 1º de abril de 1900. As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar e esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios, e olhando no centro deste sol descobria o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça, que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas, e deleitando-se em Jesus. Então, não reconhecendo o significado disto, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas, e ele me disse: estas donzelas eram suas paixões,
E agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição, e eu, em recompensa, as vou nutrindo com a minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Capítulo 57, 2 de abril de 1900. Jesus julga, não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com o coração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz, e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava, perguntava sobre ele, finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei. Mas ouvia de costas. E lembro-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor. Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria, e eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade, sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem. E, se você vem, é quase como uma sombra, então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E, encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu coração, do meu, e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. Vou repetir essa frase. Diga-me para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos, e você não vem. E se você vem, é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu, e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus, sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima. Muito mais que esta é a minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu, Senhor meu, está bem como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo. E sinto um incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse tua vontade. E ele, pensas tu que seja pecado fazer vir o confessor? E eu, não, mas temo que não seja tua vontade. E ele, deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra. Mesmo o resto, não deves preocupar-se. E eu, e se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele, me parece que a minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer. E não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E Jesus: e a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te para sair, ocupar-te-ás em outra coisa. E eu, não vindo, te encontrarei preparada. Darei a volta e irei a outra parte. E eu toda assustada e eu toda assustada. Jamais seja, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele permanece calma e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por estar falando, por este falar de Jesus. Mas com tudo isso não diminuiu em mim a pena dolorosa quando Jesus me priva dele. Capítulo 58, 9 de abril de 1900. Abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me num mar de amarguras porque não via
o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieta, quando num instante se fez ver e me disse, quase repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Por isso, abandona-te e aquieta teu interior, tudo em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como o relâmpago desapareceu sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Capítulo 59, 10 de abril de 1900. Os desejos de ver Jesus atraem-no a alma. Continua o bendito Jesus sem vir. Ó Deus, que pena indescritível a sua privação. Quanto mais podia estar em paz, e toda abandonada nele, mas que meu pobre coração não podia mais. Fazia o mais que podia para acalmá-lo, dizia-lhe, meu coração, esperemos outro pouco. Talvez venha, usemos alguma estratagema de amor para atraí-lo a que venha. E, dirigindo-me a ele, dizia, Senhor, vem, passe tarde e tu ainda não vens. Esta manhã procuro por quanto mais posso estar calma. Não obstante, não se faz encontrar. Senhor, ofereço-te o martírio de tua privação como testemunho de amor, e para te fazer o presente para te atrair a vir. É verdade que não sou digna, mas não é porque seja digna que te busco, senão por amor, e, e porque sem ti me sinto falta da vida. E como não vinha, dizia, Senhor, ou vens ou te cansarei com minhas palavras. E quando estiveres cansado, nem sequer então virás? Mas quem pode dizer todos os meus desatinos? Dizia-lhe tantos, que me alongaria muito se quisesse dizê-los todos. Depois disto, via o meu doce Jesus que se movia dentro do meu interior, como se despertasse de um sonho. Então se fez ver mais claro e, me transportando para fora de mim mesma, me disse: Assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma nos voos aos desejos. Move as asas da humildade. E nesses movimentos, envia um imã que me atrai, de modo que, enquanto ela empreende seu voo para vir a mim, eu empreendo o meu para ir a ela. Ah, Senhor, você vê que me falta o imã da humildade. Se eu, em meu caminho, expandisse por toda parte o imã da humildade, não sofreria tanto em esperar e esperar sua vinda. Capítulo 60, 16 de abril de 1900. As 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus, por minhas ingratidões e resistências ao seu querer e às suas graças, esta manhã, ao vir-me, disse: Minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas, e estas são resignação, humildade e obediência. A resignação perfeita ao meu querer é cera que funde nossos querer e deles forma um só. É açúcar e mel. Mas se há uma pequena resistência ao meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Agora não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma é o maior modo de glorificar-me, é fazer sempre minha vontade. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento. Mas quem enobrece estas 2 virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta junto para não se poder separar? Quem as coroa? A obediência. Ah, sim, a obediência destruindo de todo o próprio querer, e tudo que é material espiritualiza tudo, e como coroa se põe ao redor. Assim que a resignação e a humildade, sem a obediência, estarão sujeitas à instabilidade, mas com a obediência serão firmes e estáveis.
E eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr, para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar daqui. Sem essas três assinaturas, o passaporte não terá valor, e a alma será sempre rejeitada do reino da bem-aventurança, e estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos. E para sua desgraça, terá por Deus o seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que, unindo-se com os inimigos da igreja, moviam uma revolução. Que pena dava ver a Jesus bendito chorar o triste estado das pessoas. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. Oh, quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade! Mas espero que queira aplacar-se, então, mais aflita que antes, voltei a mim. Capítulo 61. 20 de abril de 1900. A cruz dá-nos as linhas e a semelhança de Jesus. Continua meu adorável Jesus vindo apenas como sombra, e ao vir não diz nada. Esta manhã, depois de ter me renovado as dores da cruz, por 2 vezes, olhando-me com ternura, enquanto sofria a dor das perfurações dos pregos, disse-me: a cruz é um espelho onde a alma vê a divindade e, contemplando-se nele, adquire os lineamentos, a semelhança mais perfeita com Deus. A cruz não se deve apenas amar, desejar, mas ter como honra e glória a mesma cruz. E isto é agir como Deus e tornar-se como Deus por participação, porque só eu me gloriei da cruz e considerei como uma honra sofrer. E a amei tanto que em toda a minha vida não quis estar um momento sem a cruz. Quem pode dizer o que compreendia da cruz por falar do bendito Jesus? Mas me sinto muda para expressá-lo com palavras. Ah, Senhor, peço-te que me mantenhas sempre pregada na cruz, a fim de que, tendo sempre diante desse espelho divino, possa limpar todas as minhas manchas e embelezar-me sempre mais à tua semelhança. Capítulo 62. 21 de abril de 1900. Mais que o sacramento, a cruz sela a Deus na alma. Encontrando-me em meu próprio estado, é mais, com um pouco de temor por uma coisa que não é necessário dizer aqui. Meu doce Jesus, ao vir, me disse: ainda que sejam vasos sagrados, é necessário de vez em quando sacudi-los. Vossos corpos são tão vasos sagrados nos quais faço minha morada, por isso é necessário que de vez em quando lhes dê uma sacudida, isto é, que os visite com alguma tribulação para fazer que eu esteja neles com mais decoro. Por isso fique calma. Depois disso, tendo recebido a comunhão e tendo-me renovado as dores da crucificação, acrescentou: minha filha, como é preciosa a cruz! Olha um pouco. O sacramento do meu corpo, ao dar-se a alma, une-a comigo, transforma-a até tornar uma mesma coisa comigo. Mas, ao consumir-se as espécies, desune-se a união realmente contraída. Mas a cruz não. Ela toma a Deus e o une com a alma para sempre. E para maior segurança, ela se põe como selo. Portanto, a cruz sela a Deus na alma, de modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. Capítulo 63, 23 de abril de 1900. A resignação é o óleo que unge. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via meu doce Jesus que sofria muito. E lhe pedi que me desse parte de suas penas, e ele me disse: também você sofre. Melhor eu me ponho em seu lugar e você me faz o ofício de enfermeira. Então parecia que Jesus se colocava em minha cama, e eu, ao seu lado, começava a examinar-lhe a cabeça, e um a um lhe tirei os espinhos que estavam pregados.
Depois segui com o seu corpo e percorri todas as chagas, lhe secava o sangue, as beijava, mas não tinha com que ungi-las para mitigar a dor. Então vi que de mim saía um azeite e eu o tomava e ungia as chagas de Jesus. Mas com certo temor, porque não compreendia o que significava aquele óleo que saía de mim. Mas Jesus bendito me fez entender que a resignação ao querer divino é óleo, que enquanto unge e mitiga nossas penas, ao mesmo tempo é óleo que unge e mitiga a dor das chagas de Jesus. Então, depois de ter estado por um bom tempo fazendo este ofício, ao meu amado Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma. Capítulo 64, 24 de abril de 1900. A Eucaristia e o sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, parecia-me que o confessor tinha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. E vi imediatamente o anjo da guarda que me estendia sobre a cruz para fazer sofrer. Depois disto, vi meu doce Jesus que me compadecia toda e me disse: Teu refrigério sou eu. Meu refrigério é teu sofrer. E mostrava um contentamento indescritível por mim sofrer e pelo confessor, porque com a obediência que me tinha dado de sofrer, lhe tinha procurado aquele alívio. Depois acrescentou: com o sacramento da Eucaristia é fruto da cruz. Por isso sinto-me mais disposto a conceder-te o sofrimento, quando recebes o meu corpo, porque vendo-te sofrer, parece-me que não misticamente, senão realmente continuo em ti a minha paixão em proveito das almas, e isto é para mim um grande alívio, porque recolho o verdadeiro fruto da minha cruz e da Eucaristia. Depois disto disse: até agora foi a obediência que te fez sofrer. Queres tu que eu me divirta um pouco com renovar-te de novo a crucificação com as minhas próprias mãos? E eu, embora me sentisse muito sofredora, e mesmo a fresco as dores da cruz participadas, disse: Senhor, estou nas tuas mãos, faze de mim o que quiseres. Então Jesus, todo contente, começou a me cravar de novo os cravos nas mãos e nos pés. Sentia tal intensidade de dor que eu mesma não sei como fiquei viva. Porém, estava contente porque contentava Jesus. Depois de cravar os pregos, pondo-se junto a mim, começou a dizer: Como és bela! Mas quanto mais cresce a tua beleza com o teu sofrer, ó, como me é amada! Meus olhos ficam feridos ao te ver, porque descobrem em ti minha mesma imagem. E dizia tantas outras coisas que seria inútil dizê-las. Primeiro, porque sou má, e segundo, porque, não me vendo como o Senhor me diz, sinto uma confusão e uma vergonha ao dizer essas coisas. Por isso espero que o Senhor me faça verdadeiramente boa e bela, e então, diminuindo minha vergonha, poderei descrevê-las, por isso ponho ponto.